Bom dia a todos. Vamos começar aqui esse segundo painel sobre preparação e custos para a abertura de capital no Brasil. Para quem não me conhece, eu sou o Cássio Rufino, CFO aqui da MZ, e estou aqui super bem acompanhado com o Zanota, como eu vou falá-lo, e não de Carlos, da Deloitte, e o Rogério Santana, da B3. Obrigado, meus senhores, por ter aceitado e compartilhar um pouquinho aqui com a gente hoje, tá? Vamos lá, eu elenquei aqui algumas perguntas e reforço o que a Amanda falou. Tem o QR Code ali em cima, podem ir mandando perguntas que a gente está recebendo em tempo real. O da Amanda teve muita pergunta aqui, né, Amanda? Depois o que a gente vai fazer, a gente vai compilar todas essas perguntas e disparar para vocês as respostas conforme os painelistas, tá bom? Vamos lá, senhores. Primeira pergunta que eu tenho aqui para o Rogério. Com base na sua experiência da B3, quais são os principais desafios que as empresas enfrentam durante o processo da abertura de capital? É o branco, galera, tá desligado. Não? Pessoal? Alô? Agora. Problema técnico aqui. Bom, bom dia a todas e a todos. Cássio, PH, Marcelo, todo o time da MZ, obrigado pelo convite e parabéns pelo evento. Muito legal ver casa cheia para discutir mercado de capitais, acesso a capital, abertura de capital, IPO, e mercado de capitais é bem mais amplo do que isso, né? Cássio, assim, eu acho que eu vou começar e pegando até, tentando fazer alguns links e tentando não ser muito repetitivo com o painel anterior, né, onde o Daniel estava mostrando bem de dentro da experiência dele, né, de uma das companhias que passaram pelo processo de abertura de capital. Talvez eu vou começar pelo aspecto mais profundo e que leva mais tempo, que é o cultural. Né, qual que é a diferença de você ser um executivo, de você ser um funcionário, de você ser um fundador de uma empresa de capital fechado, com um sócio ou poucos sócios, né? Às vezes uma origem familiar, às vezes uma origem já capitalista, né? Com investidores estratégicos, onde você não tem... Eu estava conversando com o Clóvis, longa experiência em empresa de capital aberto, e agora ele está em empresa de capital fechado, contando as diferenças aqui de dinâmica, onde você tem toda a busca por resultado, por eficiência. Isso vale para empresa aberta, para empresa fechada, mas quando você vai para uma empresa de capital aberto, você tem um negócio chamado tela e preço em tempo real, né? Isso traz um nível de pressão, o nível de cobrança e, às vezes, o nível de satisfação, quando você toma uma decisão e o mercado reage bem, né? Mas agora, como você pondera isso, como você dialoga com os sócios, como que você explica para o time, para os executivos, as consequências, né, das decisões deles, do que a companhia está fazendo. Então, acho que começar a pensar nessa dinâmica é algo importante, né? Acho que não é algo que se transforma a companhia muitos anos antes da abertura de capital, mas pensar sobre o assunto é algo relevante. O segundo aspecto é a preparação da estrutura de controles, da estrutura de governança. E acho que às vezes a gente olha e fala, pô, isso aqui vai trazer muito custo, eu vou deixar para fazer lá no final, né? Bem na véspera ou depois, né? Agora, tem bastante coisa que não tem custo imediato. Eu não preciso montar um conselho de administração com membros independentes, isso vai trazer custo de burocracia, mas você poderia já começar a mapear quem são os potenciais conselheiros, quem são as pessoas que conhecem bem o seu setor, que têm uma afinidade, você criar uma relação, e no momento que você se aproxima da abertura de capital, você monta essa estrutura. Aspectos contábeis, né, eu vou passar a bola para os outros, não vou me meter a besta de falar sobre isso com o especialista aqui, mas todas as empresas convivem com números gerenciais e com números contábeis. Muitas vezes esses números estão próximos, muitas vezes não estão próximos. E quando a gente vai para a vida de capital aberto, a empresa precisa... Ela pode até conviver com os dois. Se não todas, quase todas as empresas divulgam números ajustados para facilitar o entendimento dos investidores. Mas o rigor contábil precisa ser respeitado, né? Então, você começar a pensar nesses controles e na preparação dos números da companhia é algo que também vale a pena. Legal. Dando sequência aqui, Zanota, na sua opinião, quais são os principais custos nessa continuação dessa jornada que a gente estava conversando com o Rogério? Tá ligado? Sobe aqui, ó. Tá verdinho? Alô? Oi, bom dia, pessoal. Cássio,
Você, PH, o time da MZ, pelo convite para estar aqui hoje. Bom dia, pessoal. Muito bom rever vários CFOs aqui. Alguns que eu já tive o prazer de trabalhar junto. Em algum momento especial, eu vira que a gente teve que trabalhar junto, talvez na maior oferta aí que a gente teve nos últimos anos. Enfim, a gente conversou algumas noites juntos aí, resolvendo problemas do processo, enfim. Então, o meu papel aqui, enfim, trabalho na Deloitte, sou eu me identifico como um ex-auditor, porque basicamente hoje eu não faço mais trabalho de auditoria. Meu papel aqui é de preparador de informações, ajudar as companhias, tanto as que vão abrir o capital, a preparar suas informações financeiras, como as que já são abertas, a continuar preparando, porque é um processo tortuoso, é um gargalo dos IPOs. E aí, já falando nisso, Cássio, custos. O principal, obviamente, são os bancos. Um IPO, normalmente, ele ter uma regra de ouro aí que fala em custo de 4% para bancos. É o resultado, aliás, de uma pesquisa da Deloitte com a B3 também, historicamente, esse custo é o principal, que normalmente é uma base fixa aí de 3% do custo da oferta, mais 1% de uma comissão de incentivo, aí, até 1,5% discricionária, aí, que a companhia aloca com base no que ela entende da atuação de cada um dos bancos no IPO. Então, esse é um custo que você só vai ter se a transação der certo. Aí depois vem um outro tier, que são os advogados, os auditores. Muitas vezes, hoje, cada vez mais, as empresas precisam de um consultor para ajudar com as demonstrações financeiras e outros aspectos. Demonstrações financeiras é um aspecto muito relevante, que você precisa começar antes, normalmente vira um gargalo. Acho que o Daniel já falou um pouquinho antes também de você estar engajado, conectado com o seu auditor, entender os requisitos, porque é um grande gargalo dos IPOs, enfim, e uma série de outros assessores para ajudar nesse processo, enfim, de transformação da companhia, a comunicação, a parte de RI. Então tá, você comentou 4% dos bancos e existem alguns outros variáveis, vamos colocar assim. Se a gente fosse colocar num bolo para fazer uma média, qual que seria essa média? 4,9. Muito bom, Na média muito dos bom. IPOs, Muito bom. segundo esse estudo que eu mencionei, está lá no site da B3, está no site da Deloitte. E o 0,9, pessoal, tem que entender que normalmente é o que o Daniel falou, ele vem antes do benefício do IPO. Então, alô? A companhia estar preparada e ter certeza, o processo bem planejado, evita eu incorrer nesse custo. Ah, mas é 0,9. A gente tem uma média de proceeds desse mesmo estudo de 1,5 bilhão. Então, nós estamos falando na média de 15 milhões que você pode incorrer. Se você não estiver preparado, talvez eles vão pelo ralo. Então, acho que isso é um custo bem relevante. Aí, por isso que o planejamento para o IPO ele é relevante. Só dando um pouquinho mais de sequência nesse planejamento, a gente já falou que tem que iniciar antes, a gente falou agora um pouquinho de custos. Rogério, como que você vê as mudanças regulatórias que aconteceram e vêm acontecendo para as empresas que estão se preparando? Acho que uma coisa que a gente se orgulha bastante do mercado brasileiro é que é um mercado que evoluiu muito e criou um ecossistema muito robusto ao longo das últimas décadas, né? Se você olha no hemisfério sul, você não vê, muitos talvez não vê nenhum mercado com a complexidade, com a diversidade de atores que a gente tem no mercado brasileiro. Indústria de fundos de pensão, indústria de hedge fund, indústria de fundos long only, pessoa física, né, que nos últimos anos cresceu muito, e empresas bastante sofisticadas, algumas com presença internacional muito grande. Quando a gente olha o mercado de capitais, não é diferente. A gente tem desde uma evolução constante da regra de governança, e isso é fundamental quando você pensa numa dinâmica de empresa de capital aberto. O investidor, às vezes, está na Faria Lima ou aqui na Vila Olímpia, consegue marcar um café com o executivo da empresa com certa facilidade, às vezes ele está em Singapura e acompanha as empresas muito de longe. E com pontos de contatos bem dispersos no tempo. Então, ele precisa acreditar que a governança funciona, que os controles estão estabelecidos, que a regra é clara e que os acionistas, controladores e minoritários, todos eles terão um tratamento igualitário. A lei, a regra da CVM e o novo mercado evoluíram bastante nesse período. O processo de oferta também, embora seja algo, né, que quem já passou aqui sabe que algumas noites são investidas, né, na preparação, no roadshow, ele é um processo que hoje tem alternativas, né? A gente viu num período de maior volatilidade, por exemplo, durante a pandemia,
e acho que a Estapar foi a empresa que inaugurou essa dinâmica, era uma empresa que fez um IPO com esforços restritos, né, e conseguiu reduzir bastante o tempo de exposição ao mercado, num IPO que normalmente demora 3 semanas ali de conversas com investidores, eles conseguiram reduzir esse período para 1 semana. Isso só foi possível porque a norma de ofertas evoluiu. E aí a gente tem outros exemplos como BDRs, como o voto plural, que é uma novidade da regra brasileira que ainda não foi explorada, mas você tem avanços que permitem que o empresário, seus assessores, os investidores consigam encontrar o melhor arranjo para a operação. Legal. E falando em operação, Zanota, como garantir que uma empresa realmente esteja pronta ali para iniciar essa jornada? O que você aconselha para os CFOs que estão aqui para estarem prontos para embarcar nessa jornada? Cássio, é um desafio muito grande responder essa pergunta, porque você falou a palavra garantir. Garantir é uma palavra muito Minimizar, forte. ajudar, otimizar, a gente pode trocar a palavra. Não, exato. Porque garantir, pessoal, assim, tem um fator que vai depender do mercado. Você pode estar preparado, começar o processo e daqui a pouco aconteceu uma questão macroeconômica. Tem coisas que estão fora do alcance da empresa, mas o que minimiza isso? Acho que o Daniel já deu bons exemplos antes de você mobilizar o time antes, garantir quem são os seus assessores, e aí, muitas vezes, às vezes não ficar só no que é obrigatório e requerido, e você ver realmente seus gaps. Poxa, vou falar da minha parte, que eu sou especialista. Meu time contábil talvez não tenha experiência no que eu tenho que relatar como uma companhia aberta. Talvez eu preciso trazer um assessor adicional para reforçar o meu time nesse momento. Enfim, você pode ter questões de governança que você precisa endereçar, como o Rogério estava falando, você já antes do processo começar a pensar no seu conselho, um conselho que vai entender do seu negócio, do seu setor. Então, acho que isso, a preparação antecipada e você fazer uma análise assim do quais são os seus gaps com relação ao que eu preciso para ser uma companhia aberta, acho que é o principal aqui para você estar realmente preparado e buscar o seu próprio time interno, tá entendendo o que é um IPO. Então, eventos como esse também ajudam. Tem diversas outras iniciativas da própria B3, tem a B3 Educação, que também cada vez mais ajuda as empresas e os executivos a entenderem o que é um IPO antes do processo, para ele não ser, enfim, algo que, enfim, a empresa não tenha conhecimento antes de iniciar essa jornada. Tem um outro aspecto que era pouco utilizado há alguns anos atrás e muitos empresários se deram conta que tem muito valor, que é criar relacionamento com potenciais investidores bem antes do IPO. A gente tem algumas centenas de gestores de ações no Brasil, mas, de fato, investidores que compram ações em IPO, a gente não tem muito mais do que 50 investidores institucionais. E quando a janela de mercado abre, ela abre para todo mundo. E pode ser que você tenha 8 operações, 5 operações ao mesmo tempo. E esses times de análise vão ter que escolher em qual empresa, em qual setor eles vão se aprofundar. E quando eles já conhecem a empresa, já conhecem a estratégia, já conhecem a capacidade de execução, então fala, olha, meu plano é esse, volta o ano seguinte e fala, lembra aquele que eu te falei? Está executado. Você ganha confiança, e aí talvez você ganhe um ticket ali, um fast track no processo de análise. Então, obviamente, tem uma questão de que informação que você abre, que informação que você não abre, enquanto empresa de capital fechado, mas criar essa relação tem valor. Adorei esse exemplo que você colocou, que é o que eu costumo falar para os nossos clientes. Precisa começar a criar um grande empilhamento de quem é a companhia, se posicionar, estar preparado, já começar as conversas muito antes de realizar a abertura. Vamos lá, gente. Nós tínhamos aqui preparado até uma rota do nosso bate-papo, porque afinal são poucos minutos e eu só estou olhando aqui o relógio, tem um passando, e está chegando muitas perguntas. Eu vou tentar pegar algumas aqui que chegaram, e, de novo, a gente não vai conseguir responder todas, e responderemos depois todas essas perguntas, tá? Mas tem uma pergunta aqui legal, já perdi porque subiu outras. Quais etapas para o IPO e quanto tempo para cada etapa? Como seria um cronograma de preparação em nível bem macro? Então, já que a gente falou bastante disso, vamos tentar estruturar aqui e passar para a nossa audiência esse cronograma macro, simplificado. Depois a gente pode passar com mais detalhes, mas, enfim, se vocês puderem comentar um pouquinho essa.
Bom, posso começar aqui. Enfim, acho que primeiro requisito aqui que é importante entender. E aí vai variar empresa para empresa o tempo que o IPO como um todo vai levar. A empresa, de novo, o Rogério já falou, a empresa precisa ser conhecida, precisa mobilizar todos os times. Então, assim, cada empresa vai levar um tempo diferente na jornada. Se a empresa já é auditada, se ela já tem as demonstrações financeiras já têm um nível de transparência, se ela já tem um site de RI, já costuma divulgar informação por qualquer outro requisito que ela possa ter regulatório, porque ela emitiu debêntures antes. Então, isso tudo vai definir o tempo que a empresa vai ter nessa jornada, porque, por exemplo, olhando para o lado das informações financeiras, você precisa de 3 anos de informações financeiras auditadas e sem ressalvas. E aqui vem uma outra informação importante. Muita empresa que é fechada, etc., e tem hoje um auditor de demonstrações financeiras, a gente tem um outro dado que em torno de 50% dos IPOs trazem uma reapresentação, um restatement por correção de erro nessas demonstrações financeiras. Infelizmente, é uma realidade do nosso mercado, da companhia sentir por N motivos necessidade de fazer ajustes nas demonstrações financeiras quando vai fazer um IPO. Então, isso tudo impacta no tamanho e no tempo que vai levar essa jornada, mas normalmente levaria no mínimo 1 ano, apesar do IPO andar naquela janela de um trimestre. A preparação vem antes, você precisa engajar os bancos antes, pensar na história que a companhia vai contar, ter o seu advogado antes preparado, engajado no IPO para lidar. Muitas vezes você tem reestruturações societárias para fazer, para ficar mais adequado à história do IPO. Muitas vezes você pode ter um carve-out de um negócio que não faz sentido, está naquele IPO, e muitas vezes está dentro da empresa, ou até uma fusão aí com alguma outra entidade dos mesmos donos. Então, a gente vê diversas situações aí que tornam que cada empresa vai ter uma história, e muitas vezes essa história ela precisa do advogado engajado antes para estar olhando esses aspectos societários, os bancos engajados antes, e os advogados dos bancos para fazer diligência, porque muitas vezes tem algum aspecto. Eu já vi um IPO, por exemplo, não acontecendo por uma contingência tributária. Era uma contingência do principal produto da companhia, que a companhia tomava uma posição sobre uma tributação, e se aquilo não vingasse depois, inviabiliza o negócio da companhia. Inclusive, a empresa depois não seguiu nunca mais com a IPO, foi comprada por um grupo estrangeiro. Então, cada empresa tem uma história, mas acho que pelo menos 1 ano seria algo que, de novo, não garante, mas minimiza o risco lá na frente, dá tempo do time de trabalho olhar para todos os aspectos relevantes que precisam ser olhados antes do IPO. Talvez sistematizando aqui, acho que tem 2 grandes etapas, né? Tem o final, que é mais previsível, que é quando você entrega toda a documentação para a CVM, para a Bolsa, e entre essa data e a data do toque da campainha lá no centro de São Paulo, leva de 2 a 3 meses. Né? Isso aqui é mais controlado, os cronogramas são bem definidos. A grande interrogação está no que vem antes. Para você ter condições de entregar o prospecto, a minuta do prospecto, com todas as validações, demonstrações financeiras, a empresa tem que ter algum nível de preparo ou tem que acelerar muito esse processo. A gente já ouviu relatos de quem conseguiu fazer isso em 3 meses. Aqui a gente está falando de uma empresa que já tinha investidor estratégico, já tinha passado no processo de auditoria, e a gente viu também relatos de empresas que ficou 2 anos nessa preparação porque tinha uma origem que tinha uma série de ativos que às vezes não tinha a ver com o negócio, você tinha que fazer toda a separação dos ativos, tinha que fazer todo um planejamento tributário para os fundadores conseguirem sair de uma maneira eficiente. Então tem essa jornada que é um pouco mais longa, daí a importância de pensar no assunto o quanto antes, né? Para, se a janela aparece, você conseguir encurtar essa primeira etapa. Tem uma outra pergunta aqui. Carlos, você acredita que os custos para IPO são inibidores e explica um pouco os motivos para não termos tido novos processos recentes? Acho que inibidor eles não seriam. Se a gente olhar esse custo, compara com a taxa de juros, quanto é uma captação da dívida, então a gente pensa um custo muito baixo. Além disso, a gente tem que falar também dos benefícios de você trazer esses investidores estratégicos, esses fundos, como o Rogério estava comentando. Então, você vai trazer mais gente que conhece do seu negócio para a sua administração. Ao mesmo tempo, quando a gente compara os custos aqui do Brasil com outras bolsas, o do Brasil ele é mais baixo. Então, e acho que tem todo um esforço aí, tanto da B3 quanto da própria CVM, cada vez mais de simplificar o processo do IPO e esses custos. Então, eu não vejo sendo ele o inibidor. Talvez o inibidor está mais em aspectos macroeconômicos, que efetivamente o custo de captação para o IPO, enfim, dentro de um processo de reequilíbrio da relação de capital e dívida, ele faz muito sentido esse custo.
Sem ser repetitivo, eu queria só ressaltar essa questão, né? O custo de um IPO no Brasil ele é mais baixo do que nas economias desenvolvidas. Isso pode parecer contrassensual, mas isso é fato, é empírico, né? Isso aqui, todas as informações são públicas. E acho que o grande inibidor de abertura de capital no Brasil se chama Selic. Porque o que inibe é a expectativa de que o empresário tem sobre quanto vale o seu negócio versus o quanto que o investidor está disposto a pagar, considerando que ele pode pegar aqueles recursos e comprar título público e ganhar 13% ao ano, 12%, 10% ou 9%, esperamos nós, no curto prazo. Então, acho que essa é a grande diferença que faz com que, em alguns momentos, a gente tenha uma interrupção das ofertas. Talvez, só complementando aqui, talvez vou falar até um pedaço do papel do Rogério aqui. E a B3 também, ela cada vez mais ela trabalha para reduzir esses custos. Vou dar um exemplo que até aconteceu num cliente meu, até 2020 ou 2019, um dos requisitos do novo mercado era a implementação das estruturas de controles, compliance e auditoria interna no dia do IPO. E aí a CVM, escutando, por exemplo, um cliente, que inclusive eu atuei também nesse IPO, ela, mas eu vou incorrer no custo sem saber se eu realmente vou precisar ter aquela estrutura robusta, etc. Ela alterou a norma e deu um prazo de 12 meses para a implementação dessas estruturas, como ela vem sempre escutando as companhias também. Vocês falaram até de estrutura. Tem uma pergunta que não vai dar tempo de a gente responder, mas temos um estudo da MZ para essa pergunta, tá? Quais as principais diferenças a escolher um IPO no Brasil e nos Estados Unidos? A gente não vai responder que não dá tempo, mas a gente manda para vocês, obviamente, essa resposta depois. A gente tem uma tabelinha muito boa que a gente compartilha. Vamos para a última pergunta, nesses 2 minutos finais que temos. Existe... Não, qual que era a pergunta que eu ia fazer? Tanta pergunta que está subindo aqui. Rogério, você acredita que a adoção de um conselho consultivo pode ser um driver de mudança de cultura para uma empresa que deseja se tornar pública? Eu acho que se você traz as pessoas certas, que são capazes de ter uma visão panorâmica do setor, do mercado, da estratégia local, global, sim. Eu acho que aqui vai depender muito das pessoas que você traz para esse conselho consultivo e do nível de abertura que os fundadores ou os empresários atuais estão oferecendo para efetivamente usufruir desses insights, né? Às vezes você monta uma estrutura, mas tem uma rigidez de pensamento, de resistência com novas ideias ou com provocações. Mas se você tem essa combinação, acho que pode ser um belo driver, sim. Senhores, vou deixar vocês comentarem 30 segundos finais para a gente encerrar aqui o painel. Quer deixar alguma dica, conselho para os nossos CFOs aqui? Bom, acho que uma dica é não tenha medo do processo. Acho que é um processo que faz sentido para uma história de uma companhia. Um outro dado que a gente não conseguiu explorar aqui, e tem até um estudo da B3 com a Deloitte, o custo depois de uma companhia aberta ele é baixíssimo para esses custos regulatórios. Enfim, a gente fez um estudo que, na média, ele é menos de 0,5% da receita da companhia. Enfim, na maioria dos casos fica menos de R$1 milhão, falando em números financeiros. Então, a empresa não pode ter medo desse processo. Muitas vezes ainda é visto como um processo tortuoso. Enfim, tem o risco de, obviamente, para o mercado não dar errado, depende da Selic, mas eu acho que é algo que as empresas têm que encarar. Essa vida de companhia aberta faz todo sentido na trajetória da vida de uma empresa. Legal. Rogério? Acho que o IPO é o ápice, né, a foto lá do toque da campainha, mas só queria deixar a mensagem que o mercado de capitais é mais amplo do que isso. Você tem um mercado de dívida que está explodindo. Ontem a gente estava num evento do MKBR, que a B3 junto com a Ambima, e assim, impressionante o quanto se falou sobre crédito. Assim, gestores captando recursos e não tem onde alocar. Não estão encontrando crédito bom para alocar. A gente tem daqui a pouco, virando a curva, a implementação da duplicata escritural, né, que vai trazer uma nova dinâmica para as empresas, né, os CFOs com certeza estão acompanhando isso, e que tem como um potencial benefício aproximar a antecipação de recebíveis do mercado de capitais, da estrutura dos FDICs, com uma outra dinâmica. Então, acho que tem um universo de mercado de capitais
que quando a empresa se aproxima mais dessa dinâmica, ela já vai entendendo, e parte dessas preparações, discussões, reflexões, elas acabam vindo de maneira mais natural e os benefícios começam a ser percebidos de maneira mais clara. E aí você chega mais pronto. Então podemos ter bastante coisa para falar sobre isso. E parabéns pelo evento. Muito obrigado pela participação aqui hoje. Foi breve, temos muitos assuntos aqui, mas continuaremos numa oportunidade futura. Muito obrigado, viu?